Olá! Me conta um pouquinho, você é adulto. Você consegue expressar os seus sentimentos e as confusões e dúvidas que ficam habitando dentro dos teus pensamentos de forma clara, de forma organizada para outro adulto, para as pessoas que te rodeiam? Acho um pouco difícil que você consiga fazer isso de forma natural, sem muito treino, terapia, treinamento de habilidades. Então, imaginem uma criança, principalmente se a sua criança ainda é pequena. Se ela tá ali naquela fase de sair do não verbal para o verbal, aprendendo a construir frases, pequenas frases. Então, as nossas crianças, elas têm muita dificuldade de conseguir externalizar tudo o que acontece no mundinho delas através das palavras. Então, elas têm diversas formas de se comunicar com a família, com o adulto, sendo através do choro inicialmente, depois através de algumas palavras, mas principalmente através do comportamento. É aí que a gente consegue fazer uma leitura da criança e aos poucos ir nomeando com ela esse comportamento para tentar traduzir aquilo que ela está querendo nos dizer. Você pai, você mãe, você consegue ver no seu filho, acompanhar no seu filho, quando algum comportamento não está dentro do habitual? E também consegue diferenciar quando é um comportamento natural e esperado para a fase do desenvolvimento que ele está, para algo que está muito fora do habitual, está muito acentuado e que precisa ter um olhar diferenciado de atenção que algo a mais pode estar acontecendo? Você consegue diferenciar essas duas situações? Então eu vou citar alguns sinais que podem demonstrar que algo não está bem. Mudanças no sono. Crianças que começam a ter muitos despertares noturnos além do habitual, começam a ter uma mudança no padrão de sono, das sonecas, se ainda fazem sonecas, mudanças no apetite. Então, crianças que começam a ter uma redução de apetite ou um aumento do apetite de forma muito repentina ou abrupta. Dificuldade em conseguir desligar as telas, TV, celular, videogame e partir para uma próxima atividade. Dificuldade em conseguir cumprir os combinados. Uma irritação frequente, de uma forma muito repentina e abrupta, demonstrando muitas vezes até sinais de agressividade, bater, jogar objetos, falar de forma agressiva. E também crianças que repentinamente ficam mais prostradas, apagadas, quietinhas. Isso também é um sinal de que as coisas podem não estar indo bem. E esses comportamentos, eles acabam se misturando e muitas vezes os pais fazem uma leitura de que é birra, de que é mau comportamento e acabam reagindo com a criança de uma forma que, ao invés de auxiliar a criança a se acalmar, a nomear para a criança o que está acontecendo, tentar, junto com a criança, ter um entendimento da situação, há um castigo, há uma palmada, há algum tipo de retaliação que acaba colocando mais lenha na fogueira e piorando a situação. Então, ao invés de conectar os pais nesse momento de dificuldade, acaba por afastar ainda mais a criança, desconecta a criança, dos pais, e isso vai fazendo com que a criança tenha ainda mais dificuldade para conseguir se expressar e falar, da sua forma, o que está acontecendo. É muito importante que a gente não reduza a fase de desenvolvimento que nossos filhos estão a um simples é fase, vai passar. De fato, é sim uma fase e em algum momento isso vai passar. Mas a gente precisa, como pais responsáveis, fazer a nossa parte dentro desse período de desenvolvimento da criança. A criança ela não aprende sozinha. Ela precisa do olhar do adulto, da condução do adulto, para conseguir guiá-la, mostrar o caminho, mostrar a direção para ela. Então, não é um simples vai passar. A gente precisa também ter o nosso papel de responsabilidade e auxiliar a criança. Então, me conta, o seu filho tem demonstrado comportamentos diferentes, desafiadores, fora do habitual? Você sabe como lidar nessas situações? Você sabe entender se isso faz parte da fase do desenvolvimento dele ou se tem algo a mais que a gente precisa olhar com um olhar diferenciado? Me conta aqui nos comentários qual desafio você está enfrentando agora na fase de desenvolvimento do seu filho ou me chama no direct. Vamos conversar. Beijos, tchau, tchau!